As testemunhas de Jeová fizeram diversas previsões ao longo de várias décadas sobre eventos escatológicos muito importantes. Por isso, neste vídeo, vamos analisar, à luz dos fatos, o quanto elas acertaram em suas previsões. Antes de continuarmos, eu quero pedir a você que, caso conheça e deseje, compartilhe esse vídeo com um membro dessa organização. Agora, se você for uma testemunha de Jeová, eu quero te dizer que eu estou muito feliz por você estar aqui. Se você já ficou curioso para saber quando acontecerá a grande batalha do Armagedon, fique tranquilo. A Torre de Vigia já teve uma resposta. A propósito, a Torre de Vigia é considerada pelas testemunhas de Jeová a organização visível de Deus na Terra, sendo essencial para orientação espiritual, interpretação das Escrituras e disseminação de suas crenças. À luz dessa forte evidência bíblica sobre o tempo dos gentios, consideramos uma verdade estabelecida que o fim definitivo dos reinos deste mundo e o pleno estabelecimento do reino de Deus se concretizará próximo ao final do ano de 1915. E eles dizem ainda mais com muita confiança. Não se surpreenda então quando nos capítulos seguintes apresentarmos provas de que o estabelecimento do reino de Deus já começou, que ele é apontado pela profecia como devendo iniciar o exercício do poder em 1878 e que a batalha do grande dia do Deus poderoso, que terminará em 1915 com a completa queda do governo atual da Terra, já foi iniciada. A reunião dos exércitos é claramente visível do ponto de vista da palavra de Deus. O texto citado aqui nos leva para Apocalipse 16, que segundo a tradução das próprias testemunhas de Jeová, se refere à batalha do Armagedon. Agora nos perguntamos, por acaso houve uma completa queda do governo daquela época? Essa profecia se cumpriu? Bem, obviamente ela não se cumpriu, ela falhou. Agora imagina só por um instante como ficaram as testemunhas de Jeová dessa época que esperavam esse grande acontecimento e ele não veio. A próxima tentativa foi prever o fim da cristandade. Cristandade, na literatura das testemunhas de Jeová, é basicamente uma referência ao cristianismo convencional fora da Torre de Vigia. Em resumo, é um termo pejorativo. Se você é cristão, está em uma igreja, mas não é testemunha de Jeová, então faz parte da cristandade que luta contra Deus. Veja o que eles disseram. No ano de 1918, quando a cristandade cair como sistema rumo ao esquecimento, sendo sucedida por repúblicas revolucionárias, Deus causará lamentação. Ele conterá e adiará por um breve período as ameaçadoras ondas de anarquia. Ele fará com que as nações lamentem pela cristandade e todos os sistemas feitos pelo homem, árvores, do mundo, campo, enfraqueçam por causa de sua queda. Eles dizem mais. Além disso, no ano de 1918, quando Deus destruir em massa as igrejas e os membros das igrejas aos milhões, aqueles que escaparem virão às obras do pastor Russell para aprender o significado da queda do cristianismo. Então o que eles estão dizendo aqui é que em 1918, Deus iria aniquilar milhões de membros das igrejas, e assim o cristianismo convencional deixaria de existir. Aqueles que escapassem iriam ler as obras de Charles Russell para entender o que aconteceu. Agora, mais de 100 anos depois, podemos dizer com plena certeza que essa profecia simplesmente não se cumpriu. Essa tragédia da cristandade, como eles chamam, não aconteceu, e o cristianismo fora das testemunhas de Jeová continua crescendo. Se você está abismado com essas profecias que não se cumpriram, saiba que a próxima é definitivamente a mais absurda até agora. Veja o que eles dizem. Como afirmamos anteriormente, o grande ciclo do jubileu está previsto para começar em 1925. Nesse momento, a fase terrena do reino será reconhecida. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Hebreus, menciona uma longa lista de homens heróis fiéis que morreram antes da crucificação do Senhor e antes do início da escolha da igreja. Estes jamais poderão fazer parte da classe celestial. Eles não tinham esperanças celestiais, mas Deus reservou algo bom para eles. Eles serão ressuscitados como homens perfeitos e constituirão os príncipes ou governantes da terra de acordo com a sua promessa. Portanto, podemos esperar com confiança que 1925 marcará o retorno de Abraão, Isaac, Jacó e os profetas fiéis do passado, especialmente aqueles mencionados pelo apóstolo Paulo no capítulo 11 de Hebreus, a condição de perfeição humana. Definitivamente essa previsão de que o grande ciclo do jubileu começaria em 1925 com o retorno de Abraão, Isaac, Jacó e outros homens fiéis à perfeição humana é uma das criações mais estranhas dos líderes das testemunhas de Jeová. A ideia aqui era que pessoas da galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 retornariam fisicamente à Terra para governar como príncipes. E o que realmente aconteceu em 1925? Nada.
Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó apareceram para liderar um reino terrestre. E, evidentemente, eles disfarçaram. Veja o que dizia a Sentinela de 1925. O ano de 1925 chegou. Os cristãos têm esperado ansiosamente por este ano. Muitos têm esperado confiantemente que todos os membros do corpo de Cristo serão transformados para a glória celestial durante o ano. Isso pode ser realizado, pode não ser. Em seu próprio tempo devido, Deus realizará seus propósitos a respeito de seu próprio povo. Ou seja, eles passaram anos fazendo a promessa absurda de que personalidades conhecidíssimas do Antigo Testamento voltariam fisicamente para a Terra e dessa forma ganharam muitos seguidores. Mas quando o tempo de provar a verdade de sua profecia chegou, eles simplesmente mudaram o discurso. Obviamente, muitas pessoas daquela época ficaram frustradas e a seita perdeu muitos membros. Ainda não satisfeita com tantos erros, a Torre de Vigia tentou prever quando se iniciaria o milênio. Segundo Apocalipse 20, o milênio é um período de 1000 anos em que Cristo reina com seus santos após a sua segunda vinda. Durante esse tempo, Satanás é preso e a paz prevalece. Veja o que ela disse em 1966. De acordo com essa cronologia bíblica confiável, 6.000 anos desde a criação do homem terminarão em 1975, e o sétimo período de 1000 anos da história humana começará no outono de 1975. Também seria muito apropriado da parte de Deus, pois lembre-se, a humanidade ainda tem pela frente o que o último livro da Bíblia Sagrada descreve como o reinado de Jesus Cristo sobre a Terra por 1000 anos, o reinado milenar de Cristo. Então veja, essa previsão dizia que o sétimo período de 1000 anos da história humana começaria no outono de 1975. A ideia era que após 6.000 anos desde a criação do homem, Deus escolheu 1975 para dar início ao milênio, o reinado de paz de Cristo sobre a Terra. Segundo elas, era um cálculo bem confiável, e muitos acreditaram que realmente era isso que a Bíblia indicava. Mas o que aconteceu em 1975? Nada. A história continuou como sempre, sem nenhum sinal de um reino milenar. Eles se defendem em um outro livro dizendo: de novo, em 1975, houve desapontamento quando as expectativas sobre o início do milênio não se concretizaram. Em resultado, alguns se afastaram da organização, outros porque tentaram subverter a fé de associados foram desassociados. Sem dúvidas, o desapontamento com relação à data era um fator, mas em alguns casos as raízes eram mais profundas. Ou seja, elas criaram grandes expectativas em milhões de pessoas, e depois que essas expectativas não se concretizaram, quem reclamou foi desassociado. A propósito, o desassociado sofre muita pressão psicológica. Todos os membros da seita deixam de se comunicar com a pessoa e, em muitos casos, até os parentes mais próximos cortam completamente os laços. Não bastasse tudo isso, as testemunhas de Jeová criaram a ideia da geração de 1914 que não passaria. Veja o que elas dizem. A proximidade do reino de Deus hoje pressagia o fim dos atuais sistemas divisórios político, religioso e comercial. Significa a introdução do novo governo justo para toda a humanidade obediente. Você poderá optar pela vida eterna sob este arranjo de novos céus e uma nova terra. Sim, poderá viver para ver esta prometida nova ordem, junto com os sobreviventes da geração de 1914, a geração que não passará. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que o reino de Deus estava tão perto que quem fazia parte da geração de 1914 veria o fim dos sistemas políticos, religiosos e comerciais atuais. Essa geração que supostamente não passaria, viveria para ver a nova ordem prometida por Deus. Curiosamente, todas as pessoas que pousaram para a foto da capa dessa revista já passaram. Se é que você me entende. É evidente que existem algumas poucas pessoas que nasceram entre 1914 e 1918 e que ainda estão vivas em todo o mundo, mas elas não viverão por muito tempo. De qualquer maneira, aqui vamos ser generosos com as testemunhas de Jeová e dar um voto de dúvida. O que podemos concluir é que é impressionante a quantidade de datas e previsões falhas que as testemunhas de Jeová fizeram ao longo dos anos. Tentaram o Armagedon em 1915. A queda da cristandade em 1918, o retorno de grandes homens do Antigo Testamento em 1925, o início do milênio em 1975 e a promessa que a geração de 1914 não passaria. Cada uma dessas previsões falhou. As consequências dessas falhas não foram pequenas. Milhares de pessoas bem intencionadas dedicaram suas vidas, suas economias, sua confiança a essas datas e enfrentaram decepção após decepção. E quando a realidade mostrava que nada do que foi prometido acontecia, a organização apenas ajustava suas previsões, mudava o discurso e culpava até mesmo os próprios seguidores pelo desapontamento. Quem reclamava era desassociado.
Pegando um versículo na tradução da Bíblia deles, quando o profeta falar em nome de Jeová e o que ele disser não acontecer, nem se cumprir, então Jeová não falou aquela palavra. O profeta a falou presunçosamente. Você não deve ficar com medo dele. Se aplicarmos essa instrução, fica claro que as profecias das testemunhas de Jeová não são confiáveis, elas não vêm de Deus. Se uma organização supostamente orientada por Deus erra tantas vezes, será que ela realmente fala em nome de Jeová, como eles dizem? Se erraram nisso tudo, um associado deve se perguntar no que elas erraram, no que elas erram e no que elas continuarão errando. Agora eu convido você para assistir esse outro vídeo em que eu falo sobre as proibições mais sem fundamento das testemunhas de Jeová. Até a próxima!